Bem-vindos todos ao WW Especial. O programa hoje já vai começar o quebra-pau por causa da nossa tarja, como a gente chama essa faixa embaixo na sua tela, que vocês estão lendo aí. A ultradireita bateu no teto, só a designação ultradireita já causa um debate político. Eu queria deixar a cargo de cada um de vocês que nos acompanha a denominação da sua preferência. Nós podemos chamar de extrema-direita, direita do cantinho do espectro político, ultradireita. A gente puxou direto do vocabulário anglo-saxão, é uma expressão de uso corrente, sobretudo na imprensa dos países ocidentais, de onde a gente, confessamos isso abertamente, puxou essa denominação. O que a gente quer dizer com ultradireita é a designação para o espectro político moderno, no qual uma série de forças políticas, organizadas ou não em partidos, isso é uma questão secundária, estão à direita daquilo que tradicionalmente nos acostumamos a chamar de direita, a direita democrata cristã, a direita conservadora, a direita liberal. Elas são uma coisa de antigamente. Hoje a gente tem uma série de grupos políticos, se vocês quiserem, naquele espectro, localizados à direita dessa direita. Então, a questão aqui ultradireita não é de forma alguma já uma adjetivação do papel e da identidade desses grupos. É, se vocês quiserem, uma mera denominação geográfica. Para discutir ultradireita, ou o nome que vocês quiserem colocar para essas forças políticas, nós temos 3 participantes na nossa roda hoje. Começo a apresentação deles, o agradecimento, Christian Lobauer, pela disposição de vir aqui ao estúdio da CNN na Avenida Paulista e estar no programa. O Christian é doutor em Ciência Política e Relações Internacionais pela USP, integra o Grupo de Análise Internacional da USP e é um dos fundadores do Partido Novo. Obrigado, Christian, mais uma vez. Conosco, José Álvaro Moisés. Igualmente, José Álvaro, obrigado por estar aqui conosco. Ele é professor sênior no Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, onde coordena o grupo de pesquisa Qualidade da Democracia. Zé Álvaro é autor de vários livros, entre eles A Crise da Democracia Representativa e Neopopulismo no Brasil. Meu agradecimento de terceiro lugar ao Davi Magalhães. Obrigado, Davi. Ele é professor de Relações Internacionais da Pontifícia Universidade Católica PUC aqui de São Paulo e da FAAP, a Fundação Armando Álvares Penteado. Ele também é coordenador do Observatório da Extrema Direita. Deixa eu começar por você, então. Por que Extrema Direita é o nome? Olha só, Vac, quando ele foi criado, né, a forma como se entendia aqui no Brasil extrema-direita é algo meio pastoso, um tanto quanto impreciso, né? Eu costumo adotar, digamos que é justamente essa literatura mais anglo-saxã, quando você fala em far-right, você tem um campo que é um guarda-chuva, né? Que aqui, né, quando se traduz far-right, vai para a direita radical, extrema-direita, vira qualquer coisa. Tá? Mas, em geral, quando se traduz far-right para o espanhol, vira ultradireita. Em português de Portugal, vira ultradireita. E costuma ser considerado uma espécie de conceito, né? Uma terminologia guarda-chuva que enquadra, ao mesmo tempo, uma direita radical populista e, né, uma versão mais extrema, uma extrema-direita. A direita radical populista, ela tem uma atitude mais reformista em relação à democracia liberal. Ela não quer implodir a democracia liberal, né, de maneira violenta. Ela geralmente concorda com os elementos majoritários da democracia, soberania popular, a regra majoritária, mas é hostil a alguns elementos liberais, né? Tripartição de poder, Estado democrático, defesa de minorias, e inclusive costuma, por meio, né, digamos, de uma estratégia populista, utilizar a regra majoritária para buscar suprimir direitos de minorias. Eu fiz a pergunta por que extrema-direita, porque é algo que a gente recebe constantemente do público e nós temos um respeito enorme pelo nosso público, pela nossa audiência. Eles dizem, por que vocês não falam então extrema-esquerda? Uhum. Eu quis fugir dessa armadilha logo de cara nesse programa. Ficou parecendo um pouco um seminário acadêmico alemão, né? Numa universidade alemã, ninguém começa uma discussão sem antes definir qual é o conceito. Então, antes de qualquer discussão, qual é o conceito que nós estamos abordando? Nós estamos um pouco nisso, Zé Álvaro. Nós estamos nesse início de conversa para a gente captar o nosso público e dizer para ele o seguinte: aqui não se trata de colocar carimbo, se trata de identificar as raízes, as forças, a projeção e o futuro
desse grande grupo que aqui a gente está chamando ultradireita, como você também disse, né? Tirado direto da imprensa lá de fora, sem o significado pejorativo. Extrema-direita, o que você entende por extrema-direita? Bom, eu acho que a extrema-direita se diferencia da direita tradicional, que tem uma posição próxima da democracia, no sentido de que ela, extrema-direita, se colocou, digamos, não apenas numa crítica, mas num esforço de derrotar uma série de avanços que foram feitos na democracia, particularmente na área dos direitos humanos. Mas ela tem também um tom nacionalista muito exagerado, muito radical, né? Tem uma posição anti-imigração que representa uma posição contrária aos movimentos imigrantes e à dotação de direitos, né? E questões também como relativas à identificação de grupos que são considerados não aceitos, como é a chamada comunidade LGBT. Quer dizer, ela de alguma maneira traçou um limite ou traçou um risco que a diferencia da direita tradicional, que tem maior capacidade de respeitar os valores democráticos, né? Ainda que crítico muitas vezes, mas respeita os valores democráticos. No caso da extrema-direita, isso não está mais, não é, digamos assim, um ponto da agenda, né? Pelo contrário, a extrema-direita muitas vezes se coloca contra avanços que foram realizados. É o que nós temos visto na emergência desses grupos, né? A gente vai ver qual é a força deles no momento, em que ponto dessa expansão ou não, ou contração, não sei. É isso que a gente vai pegar no programa, depois que a gente terminar com você a nossa definição de conceito de extrema-direita para você, qual é? Olha, primeiro eu acho importantíssima a abertura que você fez, William, porque eu achava que a gente ia entrar nessa confusão, a armadilha que você anunciou, eu achei que a gente pudesse cair nela. Então, acho que está ótima essa introdução. Você falou assim, é uma questão simplesmente geográfica. Ótimo. Porque quando a gente estudou lá atrás essa história da ultradireita, da extrema-direita, partidos de ultradireita ou extrema-direita nem estavam na disputa. Nem eram agrupamentos que estavam fora. E hoje a gente conceitua, por exemplo, esses partidos que a gente vai provavelmente conversar hoje, como AfD ou Vox ou Chega, como ultradireita, mas eu acho que esses são partidos de direita. Eles se sentem ofendidos quando a gente os designa como extrema-direita ou ultradireita. Eu acho que deveriam se sentir mesmo, porque eles são partidos que estão disputando das mesmas regras do jogo, né? Legitimamente, estão ganhando o voto popular dentro das mesmas regras, não propõem ruptura institucional. Então, são partidos da direita. Se você olhar no espectro e pegar um CDU e olhar uma AfD, aí você entende. Bom, só para esclarecimento, CDU é Christlich-Demokratische Union, é a famosa democracia cristã alemã. Exato. A AfD, a qual você se refere, a Alternative für Deutschland. A Alternative für Deutschland, que era um partido que há 15 anos atrás não existia e que hoje está à direita do CDU. Então, você pode conceituar como extrema-direita, ou ultra-direita, se quiser, se você considerar que o CDU era à direita. Fora isso, é um partido da direita e que tem políticas públicas no seu programa que são mais à direita do mundo ideológico do que o próprio CDU. E acho que essa que é a graça da conversa. O que está acontecendo com todos esses perfis? A imprensa conservadora alemã, não estou falando da imprensa de esquerda alemã, que é fortíssima e tradicional, chama esse grupo de extrema-direita. Vamos ao papel deles agora. Existe um denominador comum, Davi? Ou seria o caso aqui da gente selecionar um pouco de qual grupo a gente vai falar inicialmente? Por exemplo, eu proponho exatamente esses grupos europeus. Houve 2 eleições na Europa agora significativas nesse sentido. A gente pega a Romênia, a gente pega a Eslováquia, a gente pega Portugal, a gente pega a Alemanha, e tem eleições agora na França decisivas, ou mesmo a recentemente ocorrida no Reino Unido. Há um denominador comum quanto à expansão desses grupos? Eu acho que sim. O VAC só me permite pegar, finalmente, a questão terminológica. Eu acho que é importante, dentro do guarda-chuva da ultradireita, separar o que é, por exemplo, uma Rassemblement National, né, da Marine Le Pen, né, agora inelegível, né, mas do Jordan Bardella também, que caminhou dos anos 70 com seu pai, o Jean-Marie Le Pen,
caminhou de um espectro de extrema-direita, né, flertando com grupos neofascistas, né, com grupos terroristas ali que atuaram no contexto da Guerra da Argélia, caminhou para uma direita radical. Eu acho importante diferenciar realmente um partido que atua dentro dos jogos, né, do jogo democrático, mas, ao mesmo tempo, atrita com alguns elementos da democracia liberal. Ele aceita alguns aspectos e atrita com outros. E é diferente de um grupo supremacista branco, um Proud Boys nos Estados Unidos, né, que tem uma agenda que não concorda, uma agenda definitivamente totalitária, ou seja, rejeita tanto os elementos majoritários da soberania popular, quanto os elementos de controle de constitucionais, de defesa das minorias. Então, esses grupelhos, o que eu vejo, né, em termos de ascensão de uma ultradireita hoje, é uma direita radical e não uma extrema-direita. A extrema-direita continua às margens do sistema político. E pensando em direita radical, é possível, se você olhar basicamente no cenário europeu, né, você vai ver, por exemplo, o Chega, que saiu de 2019 com o André Ventura só, né, como único representante no parlamento português, para agora o segundo maior partido de Portugal, né? Você vai pegar o Vox, ele surgiu em 2013 e a partir de 2017 ele desponta como a alternativa para a Alemanha, né? Ou seja, segundo partido. Exatamente, né? E implodiu o sistema bipartidário alemão, né? Um certo consenso liberal. Eu acho que esse é um tema importante, né? Porque a ascensão deles rompe com um certo consenso liberal que se estabeleceu, pelo menos primeiramente na parte ocidental, né, do mundo, né? Depois pós-Guerra Fria se estende. Ele rompe com esse certo consenso liberal. Isso é uma bela provocação intelectual, Davi, eu sou grato. Porque muitas vezes, eu sou profissional de comunicação, fiz isso a vida inteira. A gente se adapta, ou a gente, digamos, até por preguiça intelectual, a gente abraça algumas denominações, e foi sempre uma grande dificuldade nos últimos tempos que designação se dá a essas forças políticas. Seria então, Zé Álvaro, isso aí que eu queria passar para você, o que eu entendi como uma boa provocação intelectual do Davi, o seguinte: nós viemos olhar para as forças liberais e as forças iliberais. E o que a gente acostumou a dizer, isso aí é extrema-direita, que a gente imediatamente associa com figuras do nazifascismo, da supremacia e por aí vai. Não se pode chamá-los coletivamente disso, mas pode-se chamá-los coletivamente de partidos ou grupos ou correntes claramente iliberais? Sim, eu acho que sim. Algumas vezes a atuação dessas forças ou desses partidos se dirige contra, digamos, focos centrais da construção liberal. Por exemplo, a justiça. A intervenção sobre o judiciário, em maior ou menor grau, é uma demonstração de uma perda de um aspecto fundamental da democracia liberal, que é a ideia o império da lei, né? O império da lei só existe se o judiciário for efetivamente respeitado. Quando você tem intervenções nesta área, você quebra um aspecto fundamental da democracia liberal, eu diria, né? Agora, isso foi feito na Polônia, por exemplo, e veio de um espectro ultracatólico. Bom. Christian, na verdade o embate é liberal e iliberal? Eu acho um bom debate. O que me parece é que nesses agrupamentos todos políticos que surgiram, você tem dentro deles conservadores liberais misturados no mesmo grupo. Pega AfD, pega Vox, pega Chega, pega o Partido da Liberdade na Holanda, pega o próprio grupo, o Partido Nacionalista Francês. Você tem dentro agrupamentos que têm um perfil nacionalista, que namora com uma questão já de tese de ruptura institucional, mas você tem conservadores liberais que estavam insatisfeitos com os destinos dos seus partidos tradicionais. Em outras palavras, o que está acontecendo, eu acho, é o seguinte, William: a sociedade, vou pegar a sociedade europeia, mas pode pegar a sociedade ocidental, não está mais tendo as suas vontades representadas nos sistemas políticos democráticos contemporâneos. A reação da democracia foi: estamos procurando outros representantes. E agrupamentos políticos que eram nada
surgiram para abarcar e receber esses votos e esses eleitores. Então, no fundo, esse é o tema do programa. Que eu não sei se a questão a qual a gente pode se dedicar agora, Zé Álvaro e Davi. Nós estamos vendo, e seria efêmero, o surgimento, a expansão e a capacidade de conquista de eleitorados significativos por parte dos grupos que a gente designa aí como quiser. Isso passa? Ou nós estamos vivendo, na verdade, como você sugere, uma crise muito mais ampla, profunda e estrutural, no qual a gente tem que olhar para esses grupos não só como um novo normal, mas como futuro? Eu acredito que sim, né? Tem um cientista político que eu gosto muito, que é um dos maiores especialistas no campo do estudo da ultradireita, que é o Cas Mudde. Ele fala de 4 ondas ultradireitistas depois da Segunda Guerra Mundial. Não vou aqui fazer a periodização de todas elas, mas a gente estaria no meio dessa 4ª onda. E essa 4ª onda teria 3 gatilhos importantes. O pós-11 de setembro, que rompe com aquele anos 90, liberal, né, de regimes internacionais, cooperação, aldeia global, né, aquele cosmopolitismo liberal que contaminou a década de 90. O 11 de setembro começa a falar de fronteiras. Que na crítica deles são os tais globalistas. Isso, exatamente. Aí você volta para uma discussão de fronteira, de soberania, né, de certa forma com uma islamofobia também disseminada bastante importante. Pode ver que em 2002 o Jean-Marie Le Pen já chega no segundo turno. Depois de tanto tempo a Frente Nacional tentando, a primeira vez que eles chegam ao segundo turno foi nas eleições de 2002. Depois você tem outro gatilho importante, que é a crise econômica e financeira de 2008. E, finalmente, né, para pensar em contexto de Europa, a crise dos refugiados de 2015. Então, são gatilhos, mas esses gatilhos são ativados a partir de razões muito mais profundas. Ou seja, o Christian levantou um ponto importante aqui, que é uma crise da democracia liberal. Ou seja, há uma percepção de que existe uma tecnocracia no poder afastada do interesse público, né, do geral. E essa tecnocracia passa a impressão, né, de que não tem muita diferença entre centro-direita e centro-esquerda. Vou pegar o caso da Alemanha. Né? A Alemanha foi, desde o final da Segunda Guerra, uma sucessão de CDU, centro-direita, SPD, centro-esquerda. Quando não foi uma sucessão, foi uma grande coalizão. Né, como foram 13 anos durante o governo Angela Merkel, uma fusão dos dois. E agora temos novamente uma grande coalizão entre centro-esquerda e centro-direita. Aí, de repente, surge um partido que quer ser o quê? Uma alternativa para esse momento de uma certa monotonia de uma elite tecnocrática que se volta contra, que governa de costas voltadas para o público. Então, eu vejo que existe essa raiz política somada a questões econômicas vinculadas à globalização, a uma reação cultural, uma cultura progressista, né, que vai falar de direitos de minorias. Isso, de certa forma, desperta uma sensação de quebra, de destruição de identidade. Então, eu acredito que tem razões profundas e não acredito que a onda esteja estancada, não. A gente está no meio de uma onda que ainda eu acredito que, enquanto não forem resolvidas essas questões estruturais, a onda vai continuar a avançar mundo afora. Zé Álvaro, eu queria colocar você agora nesse ponto e sugerir a você exatamente essa análise. Você vê isso como uma onda em expansão, inexorável, inevitável, não interessa se a gente goste dela ou não? Ou é algo que você associa a eventos localizados cuja resolução, por exemplo, como o Davi sugeriu, fariam com que essa onda retrocedesse ou diminuísse ou espraiasse na praia? Mas para não interromper seu raciocínio, eu vou chamar o intervalo e a gente retoma o programa daqui um instantinho contigo. É rápido o intervalo, pessoal, estamos esperando vocês. Até já. Bem-vindos de volta ao WW Especial. Essa é a pergunta super resumida, Zé Álvaro. Nós estamos vendo algo que é circunstancial, passageiro talvez, ou a presença, a expansão, a força, né, o dinamismo dos grupos que a gente, cada um chama como quiser, lá do cantinho do espectro da direita. É algo que é realmente o normal agora. William, eu temo que não é uma coisa circunstancial. Eu acho que é uma coisa de mais profunda. Num certo sentido, a impressão que eu tenho, nós estamos vivendo uma transição. O Davi chamou a atenção para uma coisa importante, quer dizer, o
consenso que se criou no segundo pós-guerra e que teve uma duração e uma importância muito grande, né? E que estava baseada digamos assim, na capacidade de diálogo entre as forças liberais e parte da esquerda. E com isso, consensos que tiveram vários efeitos. Eu acho que isso, num certo sentido, se perdeu. E estou de acordo também que, num certo sentido, aí, a ascensão das forças da extrema-esquerda é um resultado da crise da democracia. Você quis dizer direita, mas você falou esquerda, é isso? Oi? Você falou forças de extrema-esquerda. Não, forças da extrema-esquerda. Quer dizer, a sua ascensão é resultado de uma crise da democracia. Aspectos da democracia liberal que passaram a funcionar mal por uma série de razões. Globalização, a desigualdade que cresceu muito, como nós sabemos, depois da crise de 2008, 2009. Mas, digamos assim, o tema central da crise é a representação. As pessoas passaram a não se sentir mais representadas. Isso é um terreno que, digamos, fortalece a possibilidade de uma outra alternativa, não é? Como a da extrema-direita, que passa a não levar em consideração alguns desses direitos conquistados nesse período, digamos, de 70 anos da pós-guerra, conquistados e consolidados pela presença de várias forças, né? Tanto das forças, digamos assim, de poder econômico, como dos sindicatos e de forças da sociedade civil. Então, eu acho que é uma transição. É difícil dizer em que direção essa transição vai e no que vai terminar, mas eu acho que é preciso reconhecer, não é circunstancial, é mais profundo, né, esse movimento. Christian, é outro problema central que esse que o Zé Álvaro chamou a atenção agora, o da representação. O que esses grupos representam? Eu acho que esses grupos representam uma demanda, eu vou chamar de conservadora, que já vem vindo desde o início desse século. Vou fazer um corte aqui no tempo mais curto, pegar um pouco 11 de setembro que o Davi colocou, como corte histórico, mas pegando o século XXI, você tem uma demanda crescente, conservadora das sociedades democráticas. E o sistema político não soube absorver essa demanda. Então hoje, esses partidos que estão surgindo, esses agrupamentos que estão surgindo, eles são a reação democrática das sociedades que estão cansadas do quê? Essa agenda, vamos chamar de globalista, como você colocou, mas essa agenda toda que é... É o título que se deu. Mas assim, porque... Por exemplo, entre esses grupos, quando alguém diz fulano é um globalista, já se sabe qual é o xingamento. Nem todos encaram isso como um xingamento. Da perspectiva deles, é uma injúria monumental. Porque diz, esse indivíduo não leva em conta as peculiaridades da sociedade de onde ele vem, esse indivíduo não leva em conta a existência do Estado Nacional e esse indivíduo está sendo manipulado por elites transnacionais cuja, digamos, lealdade às sociedades de onde vieram acabou. Essa é a injúria que é pronunciada contra o globalismo, significa isso, é um xingamento. E está vinculado um pouco a muita gente usa a agenda progressista, é outro xingamento. A ela. Mas o que eu acho que tem aqui, pegando uma coisa mais simples do cidadão, do eleitor, que a gente sai da coisa mais sofisticada, é o seguinte: é uma agenda que levou a aumento de... A vida ficou mais difícil para todo mundo. Ela levou ao aumento de preço de alimento, levou ao aumento de preço de energia, levou a uma queda na austeridade fiscal e levou a uma insegurança geral, entre outras coisas, insegurança que a imigração talvez seja a fotografia mais clara do sentimento de insegurança. Mais imigrante, mais gente diferente nessa sociedade aqui, e eu estou me referindo muito mais à Europa nesse caso, e essa combinação de coisas, aumento de preço, aumento de custo de alimento, custo de energia, questão fiscal, os países se endividando até onde não aguentam mais. E aí você tem uma cereja no bolo na Europa, o tal do Green Deal, que é essa agenda sustentável, e ninguém aqui é contra a sustentabilidade, pelo contrário, a sustentabilidade é uma obviedade, mas da maneira como ela foi colocada para a agenda europeia, ela transformou a vida do europeu num verdadeiro inferno. Então, e a reação veio na política. Então, você está colocando a discussão no plano das ideias. E é isso, eu queria fazer uma caricatura para ilustrar meu argumento. Muitos anos atrás, particularmente na Alemanha, houve um grande debate intelectual travado, sobretudo, entre historiadores.
que era a interpretação da relação entre bolchevismo e nazismo. E foi uma polêmica imensa, porque uma parte da academia, e essa discussão se alastrou pela academia e pelos estudos de historiadores pela Europa inteira e pelos Estados Unidos também, dizia o seguinte: é impossível entender o nazismo sem o bolchevismo. É impossível entender essas grandes correntes políticas sem levar em consideração que uma é resposta à outra. A gente tem que entender que há ações e reações, e aí o cenário muda um pouco. É o que nós estamos vendo hoje, quer dizer, o que a gente chamou aqui de ultradireita, extrema-direita, como quiser, é uma reação a uma série de postulados e de ideias que pareciam estabelecidas, acatadas, estabilizadas, sobretudo depois da queda do Muro de Berlim, e que se revelaram, na verdade, as causas que provocam essa reação? Eu acho que sim. É reação, sobretudo, ao avanço de uma cultura cosmopolita, uma cultura que vai defender uma agenda ampla de direitos humanos, de minorias, e que, de certa forma, produz um deslocamento que vai produzir algo indesejável, né? Uma sensação de destruição de identidades, a identidade nacional, a identidade de gênero, questões vinculadas à identidade racial. Então, vou dar o caso da Alemanha, né? A Alemanha passou por um fluxo migratório muito rápido, né? Com a crise de 2015 de refugiados, né? Primavera Árabe, guerra civil na Síria. E bancado por uma democrata cristã. Sim, exatamente. Que, inclusive, foi um ponto de virada importante no Partido Alternativa para a Alemanha em 2015. Até então, a AfD era um partido de professores economistas críticos à zona do euro. Em 2015, o Gauland, que foi o presidente da AfD, disse: recebemos um presente, a crise migratória é um presente. Porque até então era um partido muito nas margens, periféricos, e a crise migratória fez com que eles virassem o programa, né? E de que maneira? Tem a chamada Declaração de Erfurt, né? Que nesse momento a gente vai adotar uma agenda etnonacionalista, até utilizando o termo Völkisch, né? Popular, Völkisch em alemão é difícil tradução. Volk é povo, Völkisch é algo ligado ao povo, mas não é bem populismo. É popularesco, digamos. Exato, e que vem de um nacionalismo de final do século XIX, né? Que é um nacionalismo meio exclusivista. E então essa retomada de uma agenda nativista, ela se faz, por exemplo, na Alemanha, em reação à crise de 2015. Olha que interessante, a gente olha os mapas eleitorais da Alemanha e você vê que a parte oriental da Alemanha, Turíngia, Saxônia, a região de Leipzig, antiga Alemanha comunista, são regiões mais homogêneas do ponto de vista social, racial, e passaram por um influxo muito rápido de imigrantes. E você tem uma série de estudos que vão dizer que, olha, são regiões que eram enclaves relativamente homogêneas, ao contrário da parte ocidental, que já eram regiões mais diversificadas, que têm dificuldade em lidar com essa mudança rápida, né? E eles passam a aceitar, né, com maior facilidade e abraçar essa agenda nativista, exclusivista, contrária à imigração. Agora, isto misturado a uma sensação de que a reunificação deixou eles de lado, né? Ou seja, tem uma sensação que, olha, a parte oriental foi left behind, né? Foi deixada de lado, então isso gera um bolsão de ressentimento e uma questão anticomunista, porque, enfim, ali a gente teve a Stasi atuando na parte oriental da Alemanha, então isso deixou um sentimento anticomunista forte. E se entende porque, em grande medida, a parte oriental da Alemanha deu mais voto à AfD do que a parte ocidental, né? Há um componente, eu fico sempre preocupado em não escorregar demais, porque afinal de contas isso é um programa jornalístico, para uma pegada de como é que chama? De estudo acadêmico, Zé Álvaro, mas vocês são acadêmicos os três, então eu posso. É o seguinte, um componente importante que a gente verifica, se a gente tentar um denominador comum entre todos esses grupos que surgiram, é a ênfase no nacionalismo. A gente volta ao século XIX, sem dúvida. É uma ênfase também no grupo,
Portanto, a gente está, de certa forma, atacando as heranças do iluminismo, onde a ênfase é no indivíduo, na santidade e nos seus direitos. Direitos humanos, a Declaração dos Direitos Humanos vem uma grande expressão da Revolução Francesa e do iluminismo. Nós estamos, então, vendo culturalmente falando uma reação muito mais ampla do que a gente imagina ao que foram, no fundo, 250 anos de história que a gente acha que é parte absolutamente indissolúvel da nossa existência, e a gente percebe que tudo isso está sendo jogado de cabeça para baixo. Então, William, eu falei num determinado momento na ideia de uma transição que está ocorrendo. Eu acho que é uma transição de paradigma, e, num certo sentido, parte desta herança do iluminismo e que depois se consolida, digamos assim, na estrutura liberal, parte disso está sendo superado. É como se estivesse sendo apresentado a necessidade de uma mudança, ainda que não esteja inteiramente clara em que direção, mas de uma mudança que atinge alguns aspectos fundamentais desse paradigma, né? Então, eu acho que um outro aspecto que pode ajudar a explicar isso é que, num certo sentido, a emergência da extrema-direita, se ela é uma resposta, digamos, à crise da democracia, ela é também uma resposta ao desempenho dos democratas. Quer dizer, num certo sentido, o que ocorreu e que levou à insatisfação digamos assim, de contingentes muito amplos dos eleitores, né? Foi a perda do significado da representação, da presença dos políticos, da capacidade de explicação de uma série de decisões que atingiram a todos, principalmente depois da crise, né? O resultado da crise foi visto como uma concentração de mais poder do que havia. Não houve explicações sobre isso. Então, eu acho que a crise da democracia, em parte, é a crise dos democratas, dos políticos democratas. O seu desempenho não foi capaz de antecipar, prever o desenvolvimento da crise e oferecer, digamos assim, alternativas, outras alternativas, não aquelas que apareceram pelo lado, digamos, da extrema-direita. Então, num certo sentido, abriu-se esse espaço. Quer dizer, veja o caso brasileiro. Se nós levarmos em conta a crise que ocorreu no Brasil de 2013 até 2018, ela foi uma crise que aprofundou a insatisfação de milhares de milhões de eleitores com o modo como os governos ditos democráticos estavam conduzindo a situação da economia, da crise. E isso abriu um espaço que foi ocupado pelo bolsonarismo e pela extrema-direita que se expressa no Brasil. Então, eu acho que esse é um ponto que tem que ser levado em conta. O papel dos atores é muito importante para explicar o que está acontecendo, né? Então, em que ponto que a gente está? Ótimo. Eu sei que parece um pouco circular a conversa, mas é porque acho que cada vez que a gente vai nessa espiral, a gente pega novos aspectos. No fundo, nós estamos voltando à questão inicial. Então, bateu no teto isso? Eu acho que tem um paradoxo aqui. Eu vou na linha do professor Moisés. Eu acho que, assim, a gente fala, as democracias ocidentais estão em crise. Eu acho que elas estão em crise em função do seu sucesso. Todos esses países que a gente comentou aqui, eles entregaram muitas coisas para muita gente, só que mais gente quer mais coisas. E aí a reação desses regimes foi tentar dar mais. Só que de que maneira? Como eu estava dizendo, dar alimento mais barato, energia mais barata sem cumprir um regime fiscal de produtividade, etc., e trazendo gente de fora de forma desordenada, foi demais. A crítica é fundamentalmente a crítica ao estado de bem-estar social. Exato. A democracia deu certo porque ela foi capaz de subir a média a qualidade de vida de muita gente. E aí mais gente quer ter acesso. E aí a democracia não consegue entregar na mesma velocidade. Qual é a reação da democracia? Pendula para o lado da direita. Isso que só não consegue entregar. Então, eu vou procurar outros que possam me entregar. Portanto, eu acho que nós estamos crescendo ainda nessa resposta. Você pergunta, sim, nós chegamos no teto? Eu acho que não. Eu acho que nós temos um espaço longo de crescimento. É um pêndulo, mas sempre na democracia. Porque, às vezes, parece que essa direita aí vai promover regimes autocráticos, que nós vamos perder a democracia que foi construída no Ocidente
para virar regimes autocráticos, modelo russo, chinês, Singapura, sei lá onde você quiser. Eu acho que não. Eu acho que nós estamos fortalecendo a democracia com o rearranjo das forças das próprias sociedades democráticas. Deixa eu fazer aqui o papel do advogado do diabo, do velho repórter que eu sou. Como assim, se a gente vê por parte de muitos desses grupos, muito mais que uma simpatia em relação, por exemplo, a figuras como Putin, que é a definição de um ditador autocrata, persegue todo tipo de políticas que a gente pode considerar extremamente graves do ponto de vista da capacidade que a ordem internacional tem de sobreviver com certas regras, que é, por exemplo, violar a soberania do vizinho porque ele acha que o vizinho não tem direito de existência, a partir de postulados históricos ou de uma visão de história que o Putin tem. Ele estabelece o primado da brutalidade, do desrespeito completo às normas internacionais mais óbvias, que pareciam óbvias, né? Isso que eu acho que é importante a gente dizer, infelizmente. Pareciam estáveis, imutáveis, escritas em pedra. E aí vem um autocrata, faz o que ele faz. E grandes grupos disso, que a gente pode chamar de ultradireita, extrema-direita, como vocês quiserem, tem por ele uma imensa simpatia. E aí? Eu não acho que esses grupos têm... Pega uma FD da vida, pegar um exemplo qualquer, mas a FD tem uma... Simpática a Putin. Mais ou menos, né? Não, acho que a AfD não promove um regime... Num país como a Alemanha, ela não tem nenhuma chance de prosperar se ela promover um regime de autocracia. Ela tem que compor via as estruturas democráticas. Ok, uma coisa é gostar de autocratas, a outra é transformar-se em autocratas? Acredito que sim. Davi? Talvez porque não haja as condições, né, propícias, ou seja, sejam democracias muito consolidadas, mas eu entendo que flertam sim. Por exemplo, a AfD, dentro do Parlamento Europeu, faz parte do grupo mais... tem blocos, né, de chamada direita radical, né, o ECR, Identidade e Democracia. E brigam entre si a beça. E uma das razões da briga é justamente em relação ao apoio ou não ao Putin, né? E a AfD conforma o grupo mais próximo. Também tem as questões de independência, interdependência energética, a questão do gás natural, né, pesou muito sobre a questão inflacionária, mas de toda maneira eu entendo que assim, dos partidos de direita radical, a AfD de fato é um dos mais próximos. A Marine Le Pen tinha uma relação muito próxima com o Putin até começar a guerra da Ucrânia e ver que aquilo não dava capital político. Ou a chefe de governo na Itália, por exemplo. Sim, a Giorgia Meloni. O Matteo Salvini, quando ele era parlamentar europeu, eurodeputado, ele saía para escandalizar a elite liberal, saía com a camiseta do Putin, né? Ou seja, não só por conta desse perfil autocrata do Putin, mas também porque ele representa em termos de ser uma figura que defende uma agenda antiglobalista, contra uma agenda de minorias, a tentativa de restaurar uma relação com a Igreja Ortodoxa e, portanto, né, essa composição tipicamente czarista, né, que é o poder absoluto com a Igreja Ortodoxa. Então, existe essa agenda antissecularista que ele inspira outros grupos de direita radical na Europa, né? Está dentro essa questão de uma agenda religiosa, conservadora, está dentro de uma direita convencional, tá, mas o flerte autocrático, por isso que eu já coloco numa direita radical. Tem uma figura aí, eu digo fascinante como jornalista, ok? Fascinante porque é uma figura histórica que a gente vai ter que olhar para ele e tomar cuidado e não cair nos clichês habituais, que é o vice-presidente americano J.D. Vance. Se a gente olhar o que ele fez antes e logo depois da morte e escolha do novo Papa, e a gente for ler quais são os intelectuais que estão influenciando esse pensamento, há um novo componente ultraconservador católico, a ponto da gente ver que nos Estados Unidos a conversão ao catolicismo na vertente do J.D. Vance é considerada hoje a maior demonstração de apego ao MAGA, apego a Make America Great Again. Provavelmente Trump nem sabe do que nós estamos falando, mas há uma corrente política importantíssima dentro dos Estados Unidos se formando em torno de uma interpretação do catolicismo que os leva agora a ver no novo Papa a expressão disso
e não a expressão de um Papa. Aí, de novo, eu vou falar nos clichês habituais, mas vou colocar tudo entre aspas, o Papa progressista, ou o Papa dos pobres, ou o Papa que for. Eles enxergam consolida-se com muita força esse tipo de vertente católica dentro dos Estados Unidos como expressão política do que a gente está falando. Uhum. Eu só quero ver quanto tempo a gente tem para colocar você na discussão, que eu acho que a gente está chegando. Tá, deixa eu fazer o seguinte, Selva. Aqui antes, a última vez que você esteve aqui no programa, a gente não tinha ainda esse segmento dedicado só ao streaming. Então, o nosso tempo de televisão está acabando agora. Né? Quem nos acompanhou até aqui pela televisão, a gente agradece ao carinho da audiência. E aí, a partir de agora, a gente vai para o streaming e a nossa conversa continua. E para você acompanhá-la, espero que você queira acompanhá-la, basta apontar o seu celular para esse QR Code que está aí na tela e você é direcionado à playlist www do YouTube. Lá você clica no vídeo com o mesmo título da tarja que está aqui embaixo. Essa tarja que eu disse que ia começar o quebra-pau logo com ela. Mesma tarja. E você que já está nos assistindo pelo YouTube, tem um link na descrição do vídeo que leva você diretamente para o extra do programa. Então a gente faz um breve intervalo e a gente se vê daqui a pouquinho no streaming. Quem nos deixou aqui na televisão, muito obrigado. Voltando no intervalo, agora só no streaming. Zé Álvaro, no fundo a questão é a seguinte: qual é o componente religioso nisso que nós estamos discutindo? Eu acho que é um catolicismo tradicional, né, que tende a pensar no desenvolvimento da igreja em termos, digamos, de um período muito conservador da Igreja Católica, né? Talvez Pio XII seja a figura que, de alguma maneira, expressou consensualizou, né, esse tipo de comportamento, mas é um catolicismo que coloca a relação dos fiéis, não é, com as autoridades hierárquicas da Igreja, não é, e um respeito muito grande a essa hierarquia e um rechaço à ideia de abertura para novos, digamos, novos participantes, que não há nenhuma perspectiva de abrir, como, num certo sentido, o Papa Francisco sugeriu, a possibilidade de participação das mulheres, né? Há um rechaço à ideia de que os membros da Igreja possam se divorciar ou se separar, e essas pessoas ficaram à margem durante muito tempo, e, evidentemente, uma censura moral, particularmente a grupos como homossexuais, LGBT. Então, essa visão conservadora, não é, ela pensa num catolicismo muito selecto, num certo sentido, né? E que não tem esse intercâmbio com o resto da sociedade. Agora, William, eu queria aproveitar para colocar uma outra questão sobre o que nós estávamos discutindo antes, que é a seguinte: quer dizer, nesse processo de emergência do que nós estamos chamando ultradireita ou extrema-direita, forças que estão além da direita mais tradicional, não é? Eu acho que uma coisa importante é que, num certo sentido, por isso é que eu não vejo tanto que tenha batido no teto, né? Isso, num certo sentido, porque essas forças conseguiram criar uma agenda que se tornou uma agenda muito importante no mundo inteiro, que são essas questões que nós estamos tratando. Quer dizer, num certo sentido, escapou da agenda tradicional, democrática, dos direitos, como você dizia, de regras estabelecidas, né? Então, de um lado, foi capaz de criar uma agenda e, de certa maneira, de impor uma agenda que passou a referenciar a ação de muitos grupos, portanto, tem uma significação muito grande. E, por outro lado, eu acho que também representa uma forma de atuação pela qual, se a gente olhar no Parlamento Europeu, né, a vitória que ocorreu alguns anos atrás de parte dessas forças do seu crescimento, hoje ela está se expressando em termos de uma ocupação de espaços
de comissões, conselhos, segmentos, não é, ligados a direitos humanos para que uma perspectiva conservadora esteja presente nessas instituições, nesses organismos que definem muito a ação, principalmente dos organismos internacionais. Isso está ocorrendo também na OEA. Eu tenho visto na mídia, né, às vezes se chama a atenção para o fato de que, mesmo na OEA, há um esforço de que forças conservadoras possam ocupar comissões que são fundamentais. Então, o que eu quero dizer é que a emergência que representou a imposição ou a conquista de uma nova agenda conservadora, ela está se expressando também em ação, numa ação que significa uma maior penetração desses organismos que são tão importantes como no caso dos direitos humanos, né? Agora, isso implica a gente tentar examinar que consequências isso traz, por exemplo, para a ordem internacional. Sim. Porque, em boa medida, o esforço desses grupos é como o Brexit foi talvez o exemplo mais emblemático, né? De negar a qualquer instância supranacional poder de decisões que até ali estavam estabelecidos. Isso é questão do meu país, eu não vou entregar isso para ninguém. Quando você está colocando uma agenda de valores, como você diz em relação aos direitos humanos, se a gente olha o tipo de consequência e de crítica que se faz, por exemplo, agora, recentemente, na semana que passou, uma grande parcela dos países europeus muda, inclusive a Alemanha, Israel, que preste atenção. A Alemanha mudou muito fortemente como que encara a resposta de Israel à barbárie do Hamas. Então, há um jogo de vai e empurra e o outro empurra de volta, que significa pensar que mundo que a gente vai ver em função dessa expansão, Christian. Eu acho que todos os aspectos que a gente debateu agora, eles apontam para um mundo, é o pêndulo que foi muito para um lado nesses últimos 25 anos, então para a agenda internacional, para as agendas nacionais, para as democracias tentando entregar mais e não conseguindo, então o pêndulo está voltando, eles vão dizer que ele está no meio do caminho, acho que ele vai mais, e a gente vai para um mundo onde a OMC praticamente pode ser enterrada, certo? A Organização Mundial do Comércio. A questão toda do comércio multilateral, todo esse tarifaço incompreensível, a meu ver, do ponto de vista técnico do presidente americano, é um pouco uma reação exacerbada de uma reação completa de um ambiente liberal de comércio, etc. A gente tem um resgate de valores, você citou o Vance, valores, eu acho que a palavra mais importante para todo esse debate dos valores é a família. A gente puxou tanto a corda, o pêndulo foi tão para o lado, tão exagerado para uma coisa assim, do que é a família, ela pode ser qualquer coisa e não pode, que agora a agenda conservadora traz de volta, inclusive a igreja. O que é exatamente a família? Que está no primeiro pronunciamento do Papa, inclusive. Então, né? O que é a família? Então, a família é um pouco a palavra mágica para ajudar a entender o que é essa onda conservadora. Se aplica às políticas nacionais, se aplica à visão de mundo que a gente vai ter que ter a partir de agora e às relações internacionais. Agora, há um ponto central, digamos, nos eixos de ação política dos grupos aí que a gente fala, ultradireita ou direita geográfica ou não, que é a questão que você abordou logo no começo do programa, acho que foi sua primeira participação, inclusive, Davi, quando você disse, há um ímpeto em relação à norma jurídica, particularmente no que concerne a liberdade de expressão, na visão desses grupos. O discurso de J.D. Vance em Munique, no começo do ano, está reverberando ainda hoje com enorme propagação. E o discurso basicamente diz o seguinte: vocês que se dizem democratas, na verdade não são. E vocês que dizem ter defendido um regime de regras e de que todos são iguais perante a lei, na verdade vocês se esforçaram durante 30, 40 anos em coibir particularmente um pedaço do espectro político, do espectro de direita. Então, se há algum tipo de agressão à liberdade de expressão, ela vem dessas elites tecnocráticas, dissociadas dos problemas do cidadão comum,
que estabelecem via judiciário, na verdade, um desequilíbrio entre os poderes. Porque o judiciário é usado por vocês, e olha como isso está pegando no Brasil. Esse é o fundamento da discussão brasileira hoje em relação à liberdade de expressão, é essa. E aí vocês falam em regulação, quando na verdade vocês estão falando em supressão da liberdade de expressão. Essa discussão, ela já bateu nos seus limites ou ela vai para frente ainda? Ela vai. Eu quero novamente só pegar um gancho que o professor Moisés disse aqui sobre a questão religiosa, Vac, porque eu vejo que existe sim uma reação ao secularismo que vem no âmbito da globalização, do liberalismo, né, dessa cidadania cosmopolita. Eu acho que tem uma reação, mas tem um tempero nacional. Por exemplo, você pega a Marine Le Pen, vem da França, tradição da pátria das luzes, Revolução Francesa, ela não fica falando de ideologia de gênero, contra a comunidade LGBTQIA+. Quando o Bolsonaro foi eleito, ela falou assim, não tem nada a ver com essa coisa de misoginia, etc., porque é um tipo de nacionalismo que defende a ideia da laicité, do laico, né? Ela defende, inclusive, a ideia de república contra os muçulmanos que querem destruir a nossa tradição republicana e secular. Inclusive, ela utiliza a ideia de república justamente para reforçar uma ideia natifista e anti-imigração. Diferente de países com tradições históricas, religiosas, né, como Espanha, Portugal, Hungria, do Vítor Orbán, em que há um nacionalismo religioso. Então, eu vejo Holanda... A Polônia, então? Polônia, totalmente. Eu vejo Holanda e França com uma tradição liberal muito enraizada, secular, e o nacionalismo que ali se manifesta é um nacionalismo de caráter secularizante. Né? E em países historicamente com raízes cristãs, Estados Unidos protestante, aqui no Brasil, né, mesclado, né, agora católico protestante, Portugal, Espanha, Hungria, Polônia, você tem Rússia, você tem um elemento que é religioso muito forte, Itália, né, com a Giorgia Meloni. Então, eu acho que, em geral, sim, a gente pode falar que a religião é um elemento importante, mas você pega a França e a Marine Le Pen era desquitada, ela faz questão de se colocar como uma mulher desquitada, separada, utiliza a figura da Joana d'Arc, né, como uma espécie de heroína nacionalista, ancestral, né, ela faz discursos, né, atrás da Joana d'Arc. Então, tem um filtro nacional que eu acho importante destacar. Outro ponto aqui, Vac, que eu vejo de fato um retorno a um certo tribalismo nas relações internacionais, depois desses anos 90, né, dessa ordem liberal. Acho que tantos fatores de uma crise de uma ordem liberal, sem dúvida nenhuma, é a ascensão dessa direita radical, né, que vai novamente pautar soberania, fronteiras, né, a ideia do controle pelo Estado, e isso, de certa forma, questiona, né, o que a gente viu, né, que achava, né, havia uma sensação de que, olha, estávamos caminhando para o lado correto, né? E agora tudo que tem a ver com governança liberal, organizações internacionais, regimes, é visto como algo negativo, né? Ou seja, há uma normalização desse discurso, né? Ou seja, a questão da direita radical assumindo postos importantes normaliza também, né, no âmbito da opinião pública, essa ideia de que não, a ONU é um grupo de funcionários não eleitos que... Ou a Comissão Europeia. Ou a Comissão Europeia, ou a OMS, né, que você tem um grupo de funcionários não eleitos que submetem, né, isso é uma espécie de tirania. Você vê, a AfD chamava a União Europeia de o RSS, EU-RSS, né, como se fosse uma tirania soviética que se submetia aos países europeus. Então, uma vez que isso é pautado dioturnamente, essas ideias começam a se disseminar e serem aceitas, né, de maneira quase que natural. E como ficamos com a liberdade de expressão? Olha, é um discurso que tem sido utilizado, né, justamente por conta dessa questão que eu vejo nessa corrosão, né, da democracia de maneira geral. O Yashamon, que tem um livro muito interessante, que é O Povo contra a Democracia, que ele fala de como a democracia liberal se transformou em um regime
que é elitista, tecnocrático e de costas voltada para a maioria da população. E dirão os críticos que vêm desse lado, o repressor. Exatamente. E ele fala que a questão da ação dos Supremos Tribunais, das Cortes de Constitucionalidade, é um dos fatores que tem transformado essas democracias em organizações tecnocráticas e elitistas, ou seja, avançando em decisões que violam o senso de soberania nacional, e isso cria um ambiente de revolta contra essas elites. Quando a gente define populismo tem várias definições, é complexo. Eu vou pegar o Casmurro de novo. É uma estratégia que vai basicamente dividir a sociedade em dois grupos homogêneos antagônicos, elites corrompidas versus o povo puro. A ação, por exemplo, eu lembro de um artigo do Barroso em que ele fala assim: o papel do STF é avançar, é ser uma força de avanço civilizatório na história do Brasil. A gente vai empurrar a história para frente. É uma visão elitista, arrogante, e de certa forma que era tudo justamente que esses grupos, que com alguma razão vai questionar a ação desmedida dessas Supremas Cortes, identificam justamente como deturpadores do que é a verdadeira democracia. Então, aí está, no fundo, uma discussão, eu ia dizer perigoso, mas não é perigoso. Eu acho que a gente não tem que fugir das coisas que a gente tem que enfrentar. Se a gente parte, como você mesmo partiu no começo do programa, da ideia de que até aqui o que se considerava o equilíbrio entre os três poderes foi destruído na visão dos grupos de extrema-direita, não por eles, mas por essas elites tecnocráticas. Sim. E isso se traduz, por exemplo, no Brasil, no papel do STF. Uhum. Que alguns dirão, fora do papel do STF nas questões tributárias ou nas questões políticas imediatas, mas na questão mais abrangente, como essa que você mencionou, desse hoje já famoso, por várias razões, discurso do presidente do Judiciário. Uhum. Quer dizer, se a sociedade não sabe para onde ela vai, nós sabemos. Uhum. Então, isso embute uma questão fundamental. Boa parte da argumentação do Trump, por exemplo, ou de quem segue o Trump, em relação ao judiciário, é dizer, não foram eleitos. Uhum. E não cabe a eles tomar decisões fundamentais do ponto de vista da sociedade. Se a gente vai para o argumento dos integrantes do STF, é exatamente o contrário. Somos nós que estamos aqui na posição, a nós trazida pela sociedade, de zelar pela norma, que é a Constituição, e zelar pelo que torna possível a convivência entre as pessoas. Então, sim, somos nós que estamos defendendo a democracia, e quem nos ataca, ataca a democracia. Para que lado que a gente vai sair nessa discussão, Zé Álvaro? Porque uma coisa a gente começa a perceber, isso não é função apenas da capacidade maior ou menor dos grupos de extrema-direita ou de ultra-direita, seja o que for, de terem êxito político no que eles propõem, mas o que se vê é uma perda de legitimidade justamente dessa construção do equilíbrio entre os poderes. É uma perda de legitimidade, eu estou de acordo. Acho que a ideia de um poder contra-majoritário que tende a ocupar esse papel de uma interpretação e de uma expressão que vale para todos, mas que não tem tanta conexão com a comunidade, acaba nessa ilegitimidade, como você está mencionando. É um risco, digamos. Eu não sei se a gente pode dizer que isso já aconteceu, mas o risco está indo nessa direção, né? E aqui eu acho que entra uma questão de fundo. Quer dizer, nós temos que repensar o papel das Cortes Supremas, né? Principalmente das Cortes Supremas Constitucionais, que se dedicam a preservar a Constituição. Eu acho que é preciso repensar isso. Há várias coisas da construção democrática que tem que ser, de alguma maneira, renovadas, repensadas. Não quer dizer que nós vamos jogar fora a defesa da Constituição ou, eventualmente, a representação. Mas, tal como está estabelecido nas condições da crise atual,
está levando a uma insatisfação, está levando a uma desconfiança e, portanto, uma desconexão entre, digamos, a comunidade em relação à qual as instituições existem para responder e para, de alguma maneira, realizar a missão, a tarefa da democracia, não é? Uma desconexão entre esses segmentos que perde, significa uma perda da legitimidade. Ela se expressa, muitas vezes, nesse voto conservador ou nesse voto contra, digamos, o que parecia ser a ordem organizada, né? O establishment. Né? Então, no fundo, quer dizer, a tarja de começo do nosso programa, ela não dá conta do que a gente está falando. Quer dizer, no fundo, a gente não devia se perguntar se um determinado grupo político, no caso aí a ultradireita, bateu no teto, como a gente faz para provocar mesmo as pessoas, na sua capacidade de conquistar cadeiras em parlamentos, na sua capacidade de eleger chefes de governo, na sua capacidade de influenciar decisões tomadas por agentes políticos. Mas, no fundo, a pergunta que a gente tinha que ser feito é: o que nós estamos vivendo é uma transformação muito rápida e imprevisível do que até aqui parecia a norma pela qual a gente ia fazer política, se relacionar entre países, inclusive. Então, a pergunta não é se a extrema-direita ou o que seja bateu no teto. A gente está sendo capaz de entender que nós estamos partindo de uma fase para outra e estamos fazendo o que em relação a isso? Olha, eu acho que a arrogância do Supremo brasileiro, junto com o chamado déficit democrático da elite de Bruxelas, junto com as políticas do governo democratas dos últimos 20 anos que a gente teve nos Estados Unidos, com exceção do Trump, mas Obama e Biden, fazem parte do mesmo fenômeno. Eles que geraram esse fenômeno que a gente está estudando no programa. Cada um à sua maneira, né? Então, como consequência, foi dito aqui algumas vezes, a gente está tendo uma reação democrática em todas essas sociedades, de rearranjo das instituições e das forças políticas. Ele ainda não terminou, acho que ele vai ser mais agressivo ainda. A gente vai ver, boa parte desses partidos que a gente citou aqui, Chega, Vox, AfD, Partido da Liberdade na Holanda, a Força Itália, a Fratelli d'Italia. A gente nem falou de uma figura como o Milei, por exemplo. Exato. Eu estava pensando muitas vezes, quando você foi falar do vice-presidente americano, pensei que você fosse falar do Milei. Porque o Milei, abrindo um parênteses aqui, ele uma coisa é a campanha, outra coisa é a ação, né? Isso a gente também tem que dizer. E eu acho que aquele fenômeno que a gente estava conversando sobre o Putin, que alguém falou, mas muitas lideranças europeias têm simpatia pelo Putin. Fui eu que falei. Né? Eu acho que isso é mais um pouco o Milei com a serra elétrica na mão. Ele precisa disso para ganhar a projeção, mas na hora que ele volta para o jogo real, não é bem assim, não é tão Putin assim. A mesma coisa o Milei com a serra elétrica na mão, quando ele assume o poder, ele fala, não, ele não é Napoleão, ele está governando e me parece que bastante bem, na minha modesta visão. Então, o que eu vejo como um resumo tentando responder a pergunta ali do programa, é que todas essas instituições, esses fenômenos que aconteceram nos Estados Unidos, na União Europeia, aqui e países da América Latina, geraram uma reação da democracia que ainda não terminou e que vai consertar o processo. Acho que é a parte positiva da conversa. Na verdade, eu sinto uma pena, eu tenho que parar o programa, porque a gente está chegando mesmo no streaming no tema, mas você está colocando o tema para um próximo programa, né? O próximo programa nós estamos vendo uma reação democrática ou estamos vendo a destruição da democracia? Essa é uma bela provocação. Eu acho que não está claro ainda isso. Né? Não está claro ainda. Posso ficar nessa observação ou é uma brutalidade contra o seu raciocínio, Zé Álvaro? Não, eu acho que é isso. Nós estamos vendo uma reação democrática a uma série de eventos ou estamos vendo a destruição da democracia? A minha avaliação é um pouco mais pessimista. Eu vejo uma série de retrocessos civilizatórios que foram propostos pela própria lógica liberal, né? Então eu vejo, eu acho que um ponto muito feliz da sua parte, William, foi falar de iliberalismo, né? A gente está falando de um projeto de humanismo liberal que produziu direitos, que protegeu minorias, e eu vejo, no geral, uma maré
né, de ataque sistemático. Eu queria deixar claro que eu considero o liberalismo um fenômeno disseminado. Eu não estou considerando que ele seja de direita ou de esquerda. Sim, ele ocupa Nós vamos encontrar liberais em qualquer parte do sem espectro. dúvida, sem dúvida. De acordo. Gente, queria agradecer muito a vocês, a disposição de estar aqui no estúdio conosco, ao Christian Lobauer, doutor em ciência política. Obrigado, Christian. Zé Álvaro Moisés, professor sênior do Instituto de Estudos Avançados da USP. Zé Álvaro, muito obrigado. Ao Davi, professor de Relações Internacionais da PUC e também da FAAP e coordenador do Observatório de Extrema-Direita, muito obrigado pela participação. Obrigadão. Meu agradecimento vai, claro, especialmente a você que nos acompanha. Até a próxima, pessoal.